Olá, vamos apresentar o artigo intitulado Sorriso Inteligente Revolucionando a Odontologia com Inteligência Artificial. E as integrantes do grupo são Ana Laura Bordetti, Ana Flávia Marinho, Ana Carolina Souza, Arlete Ferreira Diniz, Yara Santos Oliveira, Laura Caroline Maciel Franco, Lorena Vitória Estopa e Lohane Silva Lima. A respeito do tema proposto a ser apresentado, é relevante destacar alguns conceitos, dentre eles o que é inteligência artificial, ou IA. IA é um campo avançado que desenvolve sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisões. O termo IA foi cunhado em 1956 por John McCarthy, e as pesquisas evoluíram de algoritmos simbólicos para redes neurais e aprendizado profundo. Inicialmente, os estudos em IA focavam em problemas matemáticos e lógicos. Com o passar do tempo, evoluíram para aprendizado de máquina e redes neurais, que simulam o funcionamento do cérebro humano. O avanço no poder de computação, a partir de 2000, popularizou métodos como aprendizado profundo, redes neurais profundas e aprendizado por reforço. Dentre as aplicações da inteligência artificial na odontologia, podemos destacar alguns pontos importantes, assim como diagnóstico e detecção de doenças. Algoritmos de IA analisam radiografias e imagens clínicas identificando doenças bucais e refinando diagnósticos com base em vastos bancos de dados. A precisão na detecção precoce de condições pode levar a intervenções mais rápidas e eficazes. Também podemos mencionar o planejamento de tratamento personalizado, onde a IA otimiza o planejamento de tratamento ao analisar dados complexos e fatores individuais, como densidade óssea e estética. Simulações 3D permitem que dentistas visualizem resultados antes do início do tratamento, melhorando a comunicação com pacientes. Ainda sobre as aplicações da inteligência artificial na odontologia, também podemos destacar o atendimento ao paciente, onde chatbots, que é um programa de computador que simula uma conversa humana com o usuário, permitindo que as pessoas interajam com dispositivos digitais por texto ou voz. E assistentes virtuais, disponíveis 24 horas, ajudam pacientes com agendamentos, dúvidas frequentes e suporte emergencial. Ao automatizar tarefas administrativas, como lembretes e acompanhamento de consultas, os profissionais podem dedicar mais tempo ao atendimento clínico. E, além disso, também podemos mencionar a eficiência operacional, onde a inteligência artificial analisa registros clínicos e históricos de pacientes para identificar tendências e prever possíveis complicações. Automatizar tarefas rotineiras, reduzindo custos e aumentando a produtividade nas clínicas odontológicas. Sobre os impactos e benefícios da inteligência artificial na odontologia, podemos perceber tanto para os pacientes, onde possuem melhor experiência no atendimento, com serviços personalizados e maior rapidez nos diagnósticos, assim como maior interação com profissionais e foco em qualidade de atendimento, tanto quanto para os profissionais e clínicas, onde as tomadas de decisões são mais embasadas e confiáveis, além de redução de custos operacionais e maior eficiência nos processos internos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as aplicações da inteligência artificial no diagnóstico. A IA, ela vem avançando cada vez mais no diagnóstico e no tratamento dentro da odontologia. E nós vamos destacar algumas áreas, como a radiologia odontológica, a ortodontia, a periodontia, a endodontia, a prótese dentária, a cirurgia e a patologia oral. Bom, então iniciando essa parte de aplicações da inteligência artificial na odontologia, vamos começar falando sobre as aplicações da IA na radiologia odontológica. Então, a IA ela pode ser usada nessa área, ajudando o dentista na análise de radiografias para o diagnóstico de cáries, doenças periodontais, perdas ósseas, anomalias dentárias, para também a detecção de tumores orais, cistos e entre outras condições. E além disso, a IA também pode ajudar o dentista na análise de tomografias computadorizadas de feixe cônico, que irão auxiliar no planejamento de tratamento de implantes dentários. E isso acontece por meio de algoritmos que podem simular a colocação do implante, mostrando para o profissional a melhor posição do implante. Falando sobre mais aplicações da inteligência artificial na radiologia odontológica, podemos citar também o auxílio da IA na detecção de anormalidades na articulação temporomandibular. Eu coloquei uma imagem, essa primeira imagem aí mostra onde essa articulação está localizada. Ela liga a nossa mandíbula ao osso temporal do crânio. E ela é muito importante porque ela que é responsável pelo movimento da nossa boca. Então a gente só consegue falar, mastigar e engolir por causa dessa articulação. Então por isso que é importante detectar problemas, né, possíveis problemas nessa articulação, para que o dentista consiga intervir eh, de forma precoce e tudo mais. Além disso, a IA também pode ajudar na melhoria, né, das imagens e na redução de ruídos. E isso também favorece, né, a melhor interpretação das imagens pelo dentista. Agora eu vou falar das aplicações da inteligência artificial na ortodontia. Então, dentro da horta, a IA pode ajudar na análise e no planejamento do tratamento, por meio do estudo de radiografias e medidas faciais e dentárias do paciente. Além disso, a IA também pode auxiliar no diagnóstico da maloclusão, por meio de fotografias e radiografias. E por último, a IA também pode ajudar na construção de modelos 3D da dentição do paciente,
simulando os resultados para o tratamento. Então, ela pode ajudar simulando a colocação dos brackets e também prevendo a posição ideal deles, com base na anatomia individualizada de cada paciente. As aplicações, então, agora da inteligência artificial na periodontia. Bom, a IA pode ajudar analisando imagens para auxiliar no diagnóstico de doenças periodontais. Além disso, a IA também pode ajudar fazendo mapeamento automatizado para a análise de gráficos periodontais. Isso é muito legal porque ajuda a reduzir o tempo de esforço manual que o dentista teria para fazer esse mapeamento. E também, além disso, aumenta a precisão, fornecendo uma visão ampliada sobre o periodonto do paciente. Além disso, também a IA ela pode ajudar na simulação dos resultados do tratamento. E, por último, ela também pode ajudar no aprimoramento de implantes, auxiliando na seleção, colocação e reabilitação do implante. Bom, já sabemos então que a inteligência artificial está revolucionando a odontologia, oferecendo diagnósticos mais precisos e trazendo tratamentos personalizados para cada pessoa. E que não vai ser diferente também para a endodontia e para a prótese dentária, que são os dois temas que vamos ver a seguir. Na endodontia, a inteligência artificial auxilia na identificação de problemas em canais radiculares, verificando através de imagens radiográficas, permitindo, então, a identificação de problemas mais complexos que talvez poderiam passar despercebidos em análises tradicionais feitas por humanos. Além disso, a inteligência artificial também desenvolve modelos preditivos, que vão estimar a falha ou o sucesso de tratamentos endodônticos, considerando dados específicos de cada paciente, como parâmetros clínicos e até os achados radiográficos. Bom, no caso da prótese dentária, a inteligência artificial permite o planejamento virtual de próteses por meio de modelos 3D personalizados a partir da anatomia oral de cada paciente, o que vai resultar, então, em adaptações mais precisas, ou seja, vai encaixar melhor na boca de cada pessoa e esteticamente mais agradável. Bom, a fabricação de próteses dentárias é uma etapa que vai se beneficiar também da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai auxiliar na detecção automática de margens de preparos dentários, o que vai garantir restaurações mais precisas e vai reduzir a necessidade de ajustes manuais. Bom, em resumo, então, a inteligência artificial integrada com a endodontia e a prótese dentária vai proporcionar diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e próteses de alta qualidade, o que consequentemente vai gerar maior satisfação e maior conforto no paciente. Bom, agora falando um pouco sobre o diagnóstico por imagens em cirurgia oral, os algoritmos de inteligência artificial eles têm revolucionado muito esse diagnóstico em cirurgia oral. Eles conseguem analisar as imagens radiográficas, como radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas de feixe cônico e as ressonâncias magnéticas, identificando condições como os tumores, cistos, fraturas e dentes impactados. Com a IA, é possível detectar, segmentar e classificar estruturas anatômicas com precisão, e vai auxiliar tanto no diagnóstico quanto no planejamento do tratamento. A inteligência artificial ela também transforma o planejamento cirúrgico, com softwares avançados que criam simulações virtuais personalizadas para cada paciente, que vai permitir que os cirurgiões dentistas planejem procedimentos complexos, como cirurgias ortognáticas ou ressecções tumorais. Além disso, a IA simula abordagens cirúrgicas ideais, com posicionamento de implantes e técnicas de construção, o que vai proporcionar ali uma maior precisão e segurança no procedimento feito. Bom, as cirurgias assistidas por IA e a realidade aumentada, elas integram um sistema de navegação cirúrgico e cirurgias robóticas, que vão melhorar significativamente a precisão durante os procedimentos. Existem algoritmos que rastreiam marcos anatômicos e auxiliam em tempo real, que vão reduzir as complicações em casos complexos. A realidade aumentada complementa essa tecnologia ao sobrepor os modelos virtuais no campo cirúrgico, ajudando na colocação precisa de incisões e manipulação de tecidos, com a segurança. Falando um pouquinho agora sobre a patologia oral, na patologia, algoritmos de inteligência artificial eles vão analisar imagens histopatológicas para detectar doenças como câncer oral e lesões pré-cancerosas. O aprendizado profundo extrai características relevantes das imagens, como morfologia celular e arquitetura tecidual. Com medições objetivas, a IA melhora a precisão do diagnóstico, a classificação e prognóstico, apoiando o trabalho dos patologistas de forma eficiente e confiável. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os recursos utilizados na atualidade com o intuito de melhorar e facilitar o atendimento ao paciente. E dentre essas tecnologias, as principais utilizadas na atualidade são os chatbots e a assistente virtual, que basicamente são programas que criam um diálogo com esse paciente em tempo real. Bom, então nós temos os chatbots, que basicamente são sistemas que são baseados em uma linguagem que ela é programada por algoritmos e eles são utilizados muitas vezes para tirar dúvidas mais simples daqueles pacientes, como os procedimentos realizados naquela clínica, quais os profissionais, quais especialidades existem naquela clínica.
e eles funcionam em um período de 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque o cliente ele consegue tirar dúvidas mais abrangentes de qualquer lugar, em qualquer horário. Já a assistente virtual, ela é um recurso da inteligência artificial que também vai utilizar uma linguagem programada, mas diferente do chatbot que responde somente a perguntas mais simplórias, a assistente virtual, ela fornece alguns recursos mais complexos e mais profundos do atendimento ao paciente. Então, ela consegue agendar consultas, ela fornece orientações pré ou pós-procedimento para aquele paciente, ela envia periodicamente mensagens àquele paciente sobre um retorno de uma consulta ou realmente uma marcação de consulta. Então, ela tem funcionalidades que exploram mais a fundo a relação com aquele paciente. Bom, sobre a aplicação dos recursos citados na odontologia, a gente pode citar o fornecimento de detalhes sobre os procedimentos e os tratamentos realizados naquela clínica. Então, muitas das vezes, aquele paciente vai ter dúvidas sobre como funciona um determinado procedimento. E aí, ou o chatbot ou o assistente virtual, eles vão esclarecer de forma muito clara e simplificada. Também existe a possibilidade de envio de dicas sobre cuidados preventivos, sobre escovação, né, e outros cuidados. O agendamento de consultas, ele deixa registrado todo o histórico daquele paciente desde que ele começou a frequentar o consultório, o que ajuda não só na visualização clara do progresso daquele paciente, como a necessidade ou não de um retorno, né, e de um atendimento realmente regular. Existe a possibilidade do cadastro de dados pessoais do paciente, como data de aniversário, idade e a ficha de saúde do paciente. Isso tudo ajuda na humanização e também na fidelização daquele cliente, né, porque o cliente ele se sente realmente cuidado. E o envio de mensagens automáticas e periódicas sobre a necessidade de retorno, às vezes após um procedimento, ou sobre a necessidade de uma limpeza de 6 em 6 meses, ou realmente só consultas de rotina, né? Então, esse envio de mensagens, ele facilita realmente a vida tanto do paciente quanto do profissional. Sobre os benefícios da utilização das assistentes virtuais e dos chatbots, os principais a serem mencionados são o envio de respostas imediatas, porque muitas das vezes aquele paciente vai estar tenso ou vai estar com alguma dúvida sobre a realização de algum procedimento ou valores, e aí quando aquela resposta ela é enviada de forma automática e direta, isso gera uma confiança e uma credibilidade daquele paciente, né, o que reduz a ansiedade, reduz o medo também. O sistema, por ele cadastrar dados pessoais da vida daquele paciente, o atendimento ele se torna personalizado e isso facilita muito na criação de relações mais humanas do profissional com o paciente. O paciente ele se sente cuidado de perto. O agendamento automático e o envio de lembretes de forma periódica, eles reduzem muito o não comparecimento do cliente, o que às vezes acaba ocorrendo muito realmente por esquecimento, né, por falhas humanas. O profissional que muitas das vezes tem que se dedicar não somente à prática clínica, mas também à parte administrativa, com esses recursos, ele vai poder focar 100% no atendimento clínico, vai poder focar 100% em realmente se dedicar naquele paciente ali. E também existe a possibilidade do acompanhamento do progresso daquele paciente, desde que ele começou o seu tratamento na clínica, né? E também o envio de dicas sobre higiene bucal. Tudo isso ajuda não somente no tratamento, né? Mas no enfoque na prevenção. E tudo isso vai facilitar a vida tanto do paciente quanto do profissional. Os algoritmos da IA conseguem alcançar resultados significativos na melhora da eficiência da prática da odontologia, mostrando-se bastante eficiente na análise de dados, garantindo precisão, evitando erros e otimizando os processos. É um fato que cada paciente tem sua individualidade, tendo sua própria carga genética, seus registros clínicos, seus resultados de testes. Dessa forma, a IA se mostra com bastante vantagem ao ter grande capacidade de analisar esses fatos, juntando também com resultados de pesquisas, levando assim a uma grande precisão, tendo evidências ao tomar decisões na hora do diagnóstico e na hora do tratamento. Outra grande vantagem da IA nessa área é a diminuição dos encargos administrativos, como os agendamentos, as preferências dos pacientes, as disponibilidades possíveis, os documentos necessários, os prontuários, coisas que são imprescindíveis, porém demandam muitos profissionais, tirando a dedicação deles apenas dos atendimentos e tratamentos, assim, propriamente ditos, aumentando então a satisfação do paciente nas consultas e tratamentos possíveis. Portanto, automatizar as tarefas da rotina, como lembretes, compromissos e até mesmo gerenciamento do estoque, conseguindo até mesmo prever quais suprimentos e mantimentos podem acabar primeiro, qual a necessidade de ser repostos, isso otimiza o tempo do profissional e tira a sobrecarga dele em relação aos processos, deixando muito mais livre para ter a relação com o paciente e se dedicando muito mais ao tratamento e diagnósticos mais precisos.
eu sou a Yara e eu vou falar sobre os desafios e considerações éticas do uso de IA na área da saúde. A implementação de IA enfrenta desafios éticos e preocupações, especialmente relacionados à privacidade e segurança. Esses pontos devem ser cuidadosamente abordados para garantir o uso responsável e justo da tecnologia. Preocupações com privacidade e segurança de dados. Os sistemas de IA dependem de grandes volumes de dados, incluindo informações pessoais, o que levanta questões sobre privacidade e segurança. Obter consentimento adequado é um desafio, além de haver preocupações com violações de dados e a manipulação indevida de informações, especialmente quando dados são compartilhados entre várias entidades. A desidentificação de dados e a retenção por períodos excessivos também devem ser cuidadosamente geridas. Garantir a transparência e os padrões éticos nos algoritmos de IA. A IA deve ser transparente em suas decisões, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. Isso inclui garantir explicabilidade nos algoritmos e acabar com vieses que possam resultar em discriminação. Além disso, a responsabilidade pela implementação e os impactos desses sistemas devem ser claros, com diretrizes éticas adequadas. A confiança pública também é fundamental, sendo necessário o envolvimento de diversas partes interessadas. Necessidade de pesquisa e desenvolvimento contínuo. A IA está em constante evolução e é essencial que haja pesquisa contínua para refinar a tecnologia. Um dos maiores desafios é lidar com o viés dos algoritmos, que pode perpetuar discriminação. A pesquisa deve focar em reduzir esses vieses, além de melhorar a precisão e a eficácia das soluções de IA. Para concluirmos a apresentação, a implementação ética de IA envolve desafios complexos, incluindo a proteção de dados e transparência algorítmica e responsabilidade social. A evolução contínua e a pesquisa são cruciais para enfrentar esses desafios e garantir que a tecnologia beneficie a sociedade de forma justa e segura. Agora vamos falar sobre os avanços da inteligência artificial na odontologia, né? A IA está revolucionando a odontologia, com avanços que melhoram diagnósticos, tratamento e a experiência do paciente. Hoje vamos explorar 6 grandes áreas mais promissoras desse campo inovador. A primeira área é a análise preditiva, que utiliza, algoritmos de inteligência artificial e, através deles, é possível prever a progressão de doenças e o resultado de tratamentos. Isso permite, que os dentistas criem planos de tratamentos mais personalizados, levando em consideração dados históricos do paciente, informações genéticas e fatores de estilo de vida. Agora, o segundo que a gente vai falar é o processamento de linguagem natural, que a inteligência artificial ela pode entender e processar a terminologia odontológica e os históricos médicos dos pacientes, extraindo dados valiosos não estruturados. Isso facilita a integração com os registros eletrônicos de saúde, tornando o trabalho do dentista mais eficiente. O terceiro campo inovador são os assistentes virtuais, Eles também estão ganhando um grande espaço dentro da odontologia. E, através da inteligência artificial, esses assistentes podem ajudar no agendamento de consultas, na comunicação com os pacientes, no gerenciamento de dados, otimizando fluxos administrativos. Além disso, também, eles podem fornecer recomendações baseadas em evidências, permitindo que o dentista se concentre mais no atendimento direto ao paciente. Agora, o quarto campo inovador é a integração com outras tecnologias emergentes. A inteligência artificial também está se integrando a outras tecnologias emergentes. No campo da robótica, por exemplo, sistemas automatizados são usados para realizar procedimentos odontológicos com maior precisão, como, por exemplo, a colocação de implantes. Além disso, a IA aprimora a experiência de realidade aumentada e virtual, ajudando tanto no treinamento de profissionais quanto na visualização de tratamentos pelos pacientes. E com a internet das coisas, a inteligência artificial analisa dados de dispositivos conectados, como escovas de dentes e câmeras intraorais, oferecendo recomendações personalizadas em tempo real ao paciente. Agora, e em quinto lugar, vamos citar os desafios e limitações que existem dentro desse campo. No entanto, existem desafios. Um dos maiores é a qualidade e a disponibilidade dos dados. A inteligência artificial precisa de grandes volumes de dados para funcionar bem. Em algumas especialidades, esses dados são escassos. Além disso, os modelos de inteligência artificial podem sofrer com viés, caso os dados de treinamento não sejam diversos e o suficiente, O que pode afetar a precisão e as previsões, Outro desafio também é a interpretabilidade. Muitos modelos de inteligência artificial funcionam como caixas pretas, o que significa que os dentistas podem ter dificuldade em entender como as decisões são tomadas. E isso é importante, em áreas como cirurgia oral e ortodontia, onde as decisões têm grande impacto na saúde do paciente. Além disso, questões estéticas e legais, como privacidade de dados e consentimento informado, devem ser cuidadosamente abordados. Agora, por último, vamos citar a inteligência artificial e a importância nas aplicações no ensino odontológico. No ensino odontológico, a inteligência artificial também desempenha um papel fundamental, Simulações
e módulos de treinamentos baseados em IA oferecem aos estudantes um ambiente interativo e realista, onde pode praticar procedimentos e melhorar suas habilidades clínicas. Sistemas de tutoria inteligente analisam o desempenho dos alunos e fornecem feedback personalizados, ajudando a aprimorar a educação na odontologia. Além disso, plataformas de aprendizagem adaptáveis utilizam a inteligência artificial para personalizar o conteúdo, atendendo às necessidades de cada estudante e monitorando seu progresso ao longo do tempo. Concluindo, a inteligência artificial tem o potencial de transformar a prática odontológica, desde o diagnóstico até o tratamento e o ensino. No entanto, como foi citado já anteriormente, é necessário superar alguns desafios, como a qualidade dos dados, a ética e a integração com sistemas já existentes. Com mais pesquisas e colaboração, a inteligência artificial poderá melhorar a saúde bucal globalmente, trazendo benefícios tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E foi essa a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.